Então, rapaziada, pela minha cara de ânimo, vocês estão vendo, né? Botafogo foi eliminado pela LDU na Libertadores, 2-0, né? Teve aí um lance de arbitragem, um erro de arbitragem ali na cara do Bandeirinha, o escanteio que não foi, mas eu não vou colocar na conta da arbitragem, não. Acho que tivemos muitos erros, não nesse jogo, mas no ano inteiro, que culminaram nessa eliminação, que se não fosse agora para a LDU seria para São Paulo, ou seria Palmeiras de novo, quem sabe. Então, né, pelo menos, quem sabe agora o Botafogo foque todas as forças, se sinta obrigado a ganhar a Copa do Brasil, né, e consiga aí avançar. Depois pega o Fluminense, que é nosso freguês, pode ser uma boa chance de chegar de novo numa final depois de tantos anos. E aí na final, filho, Deus nos acuda, pega pra capar e tudo pode acontecer. Vamos aqui reagir ao bom, né, o bom pós-jogo do Charla Podcast, que agora virou Charla Futebol, que transmite jogos também com a narração do Cantarelli, comentários do Beto Júnior, etc. E faz também um pós-jogo, mais um conteúdo de reagir aqui nos nossos vídeos, infelizmente estreando com esse conteúdo que será pouco visto, porque o pessoal não quer assistir jogo, vídeo do Botafogo depois de derrota, eu entendo. Então vamos aí reagir ao Cantarelli falando, Cantarelli, o Enzo Grisalho e o outro que é o Blue, acho que é o Blue, um novo componente do Charla aí, para esse pós-jogo de jogos comentados pelo Charla Podcast, tá? Charla Futebol. Então é isso, ó. Antes de começar o vídeo, quem puder aí, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo se puder, tá? E aí vamos reagir aqui ao debate. O planejamento foi ruim? O Textor errou? Jogadores são insubstituíveis ou não são? Gregory, Luiz Henrique, Igor Jesus, Almada, né? Vários outros que saíram aí importantes pro Botafogo, fazem falta ou não? Vamos discutir aí, vamos reagir e depois a gente volta. Aqui do Charla Futebol, pós-jogo infeliz pra torcida botafoguense. Botafogo, o atual campeão da Libertadores da América, tá fora. Tá eliminado da competição, não vai lutar pelo bicampeonato. 2-0 para a LDU, aquilo que a gente mais temia aconteceu. O Botafogo não jogou, não veio pro jogo, não saiu pro jogo, não incomodou em nenhum momento a equipe da LDU e sofreu o revés da altitude. Time apavorado, irreconhecível. Aliás, a gente vai tocar essa bola aqui durante esse pós-jogo. Eu diria que até muito conhecido, principalmente do que foi visto no primeiro jogo no Newton Santos. E eu vou dizer, foi ali que a classificação escapou. Fora o nervosismo de hoje, isso e muito mais, a gente vai falar agora aqui no nosso pós-jogo do Charla Futebol. Você participa conosco com o Live Pix, você pode mandar sua mensagem, ter sua mensagem reproduzida aqui no nosso pós-jogo do Charla Futebol, Live Pix. O QR Code vai aparecer na tela para você participar também. Botafogo eliminado da Libertadores, aconteceu aquilo que inclusive o nosso mano Fio havia anunciado. Ele previu, né? Previu. Se o Flamengo passasse, Botafogo caía. Se o Flamengo cair, Botafogo ia passar. Apenas um dos cariocas ia se classificar nessa fase, oitavas de final da Libertadores. A LDU vai jogar as quartas agora contra a equipe do São Paulo. Ao meu lado, vocês já estão vendo aqui. Tá feliz Cabeça ele? quente. Será que ele tá tranquilo? Inchada. Mas se você pegar um ovo e estalar na cabeça dele agora, meu irmão, Babu, acho 30 que segundos tá pronto. até uma pergunta importante pra gente fazer ele ao longo do pós-jogo, né? O ano não começar depois de maio, Bruno Cantarelli? Eu Pera, achava que sim. Não, Não, as provocações, só uma elas vão pergunta, ficar né? pro longo do nosso pós-jogo aqui, porque é válido também, né? O Botafogo havia toda uma expectativa desse ano de 2025, até por tudo que foi feito na temporada passada, mas, já que ele pediu a palavra, tá aqui do meu lado esquerdo. Solta a vinheta do Enzo Grisalho aí pra poder falar sobre as primeiras impressões desse LDU 2. Botafogo 0, Fogão tá eliminado. Enzo Grisalho. Agora sim, Luiz Guilherme, tudo bem? Boa noite. Tudo certinho. O que não tá bom hoje é pra torcida do Botafogo, né? A torcida do Botafogo vive de promessas desde o início do ano, vive a esperança de arrumar um técnico bom após o Arthur Jorge, viveu meses sem técnico atrás de Mancini, atrás de sonhos impossíveis, tomou uma recusa, tomou duas recusas, tomou inúmeras recusas até chegar o Renato Paiva, que parecia algo assim, a última solução possível que eles acharam, né?
E aí, cara, eu acho que a gente tem que rever algumas opiniões que a gente dava sobre a SAF do Botafogo, principalmente, e John Textor. Será que ele entende realmente de futebol? Será que ele sabe exatamente o caminho que o Botafogo deve seguir? Porque é como o Cantarelli muito bem falou no jogo. Ele acha que todos os jogadores são substituíveis. Não existe ninguém insubstituível. Cara, hoje eu vi, por exemplo, num jogo onde pedia muita transição, muitos lançamentos, principalmente porque tem Danilo e Marlon Freitas, são dois jogadores que a principal característica deles ofensiva são lançamentos, né? A gente via a dificuldade do Arthur Cabral nas jogadas, a gente via a dificuldade dos outros jogadores compreenderem. Será que esse elenco foi montado da melhor forma? Será que realmente os jogadores do ano passado eram substituíveis? Eu acho que isso tudo tá se provando e tá caindo essa falácia sobre John Textor, né? Sobre o comandante John Textor, que aparentemente ano passado foi algo fora da curva, né? Mas vamos ver, vamos debater aqui, vamos falar mais sobre isso e vamos entender melhor o que pode ter acontecido com o Botafogo no jogo de hoje e tentar prever o que vai acontecer, porque tem aí a Copa do Brasil batendo na porta. Vai enfrentar um Vasco que vem numa péssima fase, que vive totalmente, ganha de 6-0, perde 2-0 pro Juventude. Que tipo de Vasco o Botafogo vai enfrentar? E o Botafogo tem que saber lidar com o favoritismo. Não soube lidar contra a LDU. Foi amassado no Newton Santos e na casa do LDU. Será que o Botafogo pode sofrer também na Copa do Brasil, que é uma obsessão, além de ser o único título possível, porque tem que lembrar, né? 14 pontos atrás do líder Flamengo. Tá no G5 do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos do que o líder Flamengo, mais 14 pontos nesse momento na tabela de classificação. Dá pra dizer que o atual campeão da Libertadores e o atual campeão brasileiro não tem mais chances desses dois títulos. Dá pra dizer isso? Dá pra dizer. Ele não vai conseguir manter, ainda mais pelo que a gente viu hoje em campo e pelo que a gente vê do ano do Botafogo, né? E aí, irmão, a pressão pra Copa do Brasil já era a obsessão da torcida, irmão. Agora é quase obrigação. No mínimo, tem que chegar na final. Tá certo, esse foi Enzo Grisalho e agora sim, o cara tá mais calmo, já respirou. Ele veio da altitude de Quito, bufando, junto com Beto Júnior e Matheus Emanuel. Durante a nossa transmissão aqui do Charla Futebol, você acompanhou toda a irritação de Bruno Cantarelli e ele vai falar agora no pós-jogo do Charla Futebol. Bruno Cantarelli! Bate! Não foi você, fui eu. Cara, Remi também. É impressionante. Eu acho impressionante. Primeiro, eu sou um admirador do seu trabalho, a forma como você vive as transmissões. A do Fogudo, então, cara, você vai morrer qualquer dia, só queria te falar. Igual o Siqueira Júnior, você vai morrer. Obrigado pela notícia. Mas todos vamos um dia. Cara, o que foi esse jogo de hoje? Ainda na continuidade daquela sua explanação ao final da transmissão, mas o que faltou pro Botafogo hoje na altitude, eu acho que não foi só na altitude, né, cara? No confronto, em geral, nos 180 minutos, entre Botafogo e LDU, faltou muita coisa pro time que ia brigar pelo bicampeonato da Libertadores. Eu acho o seguinte, cara, ainda tô tentando analisar e ser frio, né? Porque na emoção do jogo e tal, você acaba criticando todo mundo, você quer que o time passe e não foi a realidade, viveu o que vivemos no ano passado e acabou. Né? O Botafogo foi eliminado da Copa Libertadores da América, acho que está muito distante de um título brasileiro, acho que nesse momento até falava, não, é possível. Possível né? O brasileiro é uma maratona, mas você vai ter que contar com o derretimento de dois adversários gigantes, Flamengo e Palmeiras, e o Botafogo tendo uma arrancada que seria espetacular. Então, é você pensar com algo improvável, né? Para o Botafogo poder ser campeão brasileiro. Copa do Brasil, eu acho factível pensar que o Botafogo possa ser campeão, sim. Pelo elenco que tem. Elenco, que é o que me dá ainda uma esperança na Copa do Brasil. Entre os elencos que restaram, o Botafogo é um dos melhores, se não o melhor elenco em termos de peças. Agora, futebol é muito mais do que peças, né? Futebol, ele envolve engrenagem, ele envolve identificação, ele envolve uma série de coisas. Eu sou um cara grato, né, como torcedor ao John Textor, muita coisa, né? Provavelmente, se não fosse a SAF do Textor, eu ou os botafoguenses da minha geração nunca veríamos o Botafogo conquistando o que conquistou no passado. É bom a gente falar que
2 times conquistaram o que o Botafogo conquistou no passado. Na história do futebol brasileiro. O Santos do Pelé e o Flamengo de 2019. Só os 2, além do Botafogo, foram campeões de Brasileiro e Libertadores no mesmo ano. Só. Isso é histórico. Recentemente teve outro fato histórico. Há 13 anos, se eu não me engano, um time brasileiro não vencia um campeão na Europa. O Botafogo venceu um campeão na Europa. O Paris Saint-Germain. Né? Não numa decisão de Copa do Mundo de clubes ou de Mundial, enfim. Mas venceu. Outro fato histórico. Eu não veria isso sem John Textor no Botafogo. Isso é um ponto. Então, sou grato a John Textor, como os torcedores do Botafogo são, como eu tenho certeza, por exemplo, dá uma comparação aqui. Tem vascaíno que é grato ao Eurico. Sim. Mesmo vendo que depois o que aconteceu com o Eurico aí é outra coisa pra se analisar. Tem rubro-negro que é grato à Bandeira. É uma outra forma de gratidão. Também. Mas que também demorou a chegar no Flamengo. Porque lá, quando o Bandeira não ganhava, qual era o papo da torcida do Flamengo? Futebol é movido a vitória. O torcedor quer ser campeão. E o Botafogo foi um dos 3 times na história do futebol brasileiro a ser campeão do Brasileiro e da Libertadores. Isso não aconteceria sem o John Textor. Agora, eu acho que o torcedor do Botafogo, como diria, como a gente diz hoje, né? Dito isso, gratidão é uma coisa. Agora, futuro é outra coisa. Então você não pode, pela gratidão, né, não cobrar, né, não observar o que está acontecendo, não apontar erros. Né? Então eu acho que isso tem que acontecer num time gigante como é o Botafogo. E eu acho que a diretoria deve entender também que quando um time gigante, o atual campeão da Libertadores, é eliminado, as cobranças vão chegar. Por mais que a gratidão exista. Né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Hoje eu cobro o seguinte, eu acho que futebol, assim, foi uma... Vou até dar uma notícia, entre aspas, não é notícia, mas uma confidência. Quando eu fui a Los Angeles assistir Botafogo e Atlético de Madrid, olha só, hein? Diria, hein, cara? Diria. Virou gente, hein? Cheguei lá, cara, muito animado com tudo que tava acontecendo. Encontrei uma pessoa que trabalha no Botafogo. E aí eu falei assim, cara, de todos os jogadores desse time aqui, ó... Não sei se tá aqui. Time histórico. Deixa eu ver. Tá aqui. Desse time aqui, de todos os jogadores, assim, sou grato a todos eles. Mas o número 26 é o que eu sou mais fã. Tá ali, ó. O Gregory. Cara, eu sou muito fã do Gregory. Foi o cara que fez o gol, foi expulso na final da no Libertadores. começo, exato. Mas fez o gol do título brasileiro, né? Seria o vilão, né? Seria Exato. o vilão caso tudo não desse certo. Mas eu gostava do Gregory porque, pra mim, ele é um termômetro do que era o time do Botafogo. Eu acho que era muito difícil você achar um volante com essas características. Jogador que contagiava quem tava ali no meio de campo em volta dele, Ao principalmente. lado, passava uma segurança que hoje a gente não teve entre os 3 volantes do Botafogo. E aí, assim que eu disse, a pessoa me falou o seguinte: então, Cantarelli, ele está vendido. Aí você quase morreu. Ele vai pro time do Arthur Jorge. Cara, sério isso? Sério. E não só ele. Aí eu, como assim? A primeira janela o Botafogo não fez dinheiro. Então o dinheiro para fazer... A janela para se fazer dinheiro, porque os jogadores que saíram na primeira janela, todos saíram em final de contrato, tudo mais. Quase todos ali, né? Por mais que o Luiz Henrique e o Almada tivessem saído, mas os outros todos. E agora era hora de fazer dinheiro. Então mais jogadores vão sair. Já tinha a negociação do Igor Jesus quase finalizada, né? Ia ele se despedir no Mundial e outros jogadores saíram, enfim. E o Gregory saiu mesmo, né? Após a Copa do Mundo de Clubes. E aí a segunda declaração que eu ouvi é o seguinte, que é o que eu discordo da atual diretoria do Botafogo. Eu acho que eu tenho direito de discordar sendo grato, como eu disse. Com certeza. Que o John pensa que não há jogador insubstituível. Essa é a frase que rola internamente no Botafogo. A visão do cara que banca toda a parada que acontece hoje. Aliás, esse é um revés da SAF, né? Eu ia jogar essa pergunta pra você, porque ao mesmo tempo que você tem a gratidão, você tem que entender que hoje o Botafogo é assim. E vai ser assim. E o modus operandi SAF vai ser assim. Ele não leva em consideração que esses caras... Cadê o quadro aqui, ó? Vamos abrir de novo, meu diretor.
o que esses caras aqui fizeram em campo e significam em termos de importância pro torcedor. Sim. Como você acabou de falar. No final das contas, depois da valorização, eles são números. São números. São ativos. Ativos, exato. E é assim que funciona O negócio. o negócio. Uma empresa que é o que a gente está tentando aprender a entender também em relação à venda, à compra, a para onde vai. Machuca o torcedor. Mas você está começando a entrar numa área que não é a análise de um clube de futebol como a gente analisava antes. É a análise de uma empresa. Empresas são vendidas, por exemplo, Charla é uma empresa. A gente não, né? Quanto será que tá penso valendo o seu nunca- passe hoje? Então, Cara, hein? temos sócios, é uma empresa. Só que ninguém chega e vai comentar, pô, o Charla, um sócio do Charla vendeu X% né? Isso não vai ser comentado amplamente. Agora, num clube vai, porque o torcedor quer saber o que vai acontecer, enfim. Só que eu acho, e é difícil você analisar o que vai acontecer, porque vira um entendimento de mercado, um entendimento de negócio, um entendimento de grande negócio, um entendimento de IPO, de ações na bolsa, de grandes investidores do mundo. E aí é isso. Mas essa é a SAF. SAF que trouxe ao Botafogo os 2 títulos inéditos. Inéditos não, na verdade, inédito a Libertadores, né? Mas inéditos os 2 juntos numa temporada. Então eu acho assim, gratidão sim, mas está na hora de se cobrar. E o meu ponto de cobrança, primeiro, é achar que, por mais que o scout seja o melhor do Brasil, e é o melhor scout do Brasil, você jogar uma responsabilidade de fazer esse time aqui de novo. Da noite pro dia, meu Tem que parceiro? fazer esse time de novo. Joga tudo pro scout. O scout tem que resolver todos os problemas do Botafogo. Você fez esse time que existiu uma vez na história. E tem que fazer esse time aqui de novo. Eu acho que tá aí o grande problema do Botafogo. Não pode se pensar Só assim. pra fechar essa sua explanação. Só sobrou a Copa do Brasil pro Fogão? Porque ele já respondeu que sim. Cara, assim, eu digo, o brasileiro é complicado, mas acho que sim. E O objetivo hoje, a mira Porque- tem que ser... porque a não ser que- Até porque é um título inédito. não sei que Seria no um título esta- inédito pro no Botafogo. estalar de dedos, o Botafogo seja um time irregular. Quem ganha o Campeonato Brasileiro é quem mantém a regularidade lá em cima. Você tem um time hoje que é o Flamengo que tomou 9 gols no campeonato. 9 gols. Muito à frente dos outros. 9 gols num turno, né? Então o Flamengo tá muito à frente, é muito regular, é muito difícil você vencer o Flamengo. É aquela história Você de que a faz gol, defesa ganha campeonato, né? ganha campeonato. O ataque ganha jogo, a defesa ganha campeonato. E tem mais elenco, bem mais elenco que o Botafogo e o Flamengo, na minha opinião, apesar do Botafogo pra mim ser o top 3 de elenco no Brasil ali. Agora, e a regularidade também, na minha visão, e aí eu vou falar sobre isso, é uma regularidade de trabalho. O Botafogo não tem uma regularidade de trabalho de treinador. Entendo o torcedor que quis a demissão do Renato Paiva, a gente já debateu sobre isso, todo mundo sabe minha opinião. Agora, essa gratidão não pode cegar coisas. E cegar que tem um treinador, que tem o primeiro trabalho dele profissional, primeiro trabalho de técnico profissional, à frente do campeão da América, isso, pelo menos pro torcedor, por mais que você queira uma vontade que dê certo, pelo menos tem que causar uma dúvida. Será que esse cara tá pronto? Ah, mas ele é filho do Carlo Ancelotti. Será que esse cara é um... Que estilo de jogo tem esse cara? Ele falou no primeiro jogo que ele não fazia ideia da altitude, ele não conhecia direito a ele. Falou, a gente botou aqui Ele lá. não sabia. Nunca Ele tinha não jogado sabia. na altitude. Isso, pra mim, você pode ser seu primeiro trabalho e tal, mas pelo menos você vai jogar, vai treinar um clube como o Botafogo, ele vai jogar Libertadores. Você tem que estudar. Não, mas peraí. A culpa Você de tem que quando... entender. A culpa de quem tá em campo jogando mal não é de quem escala? Não. A culpa do técnico não saber jogar na altitude é de quem contrata o técnico. De quem contrata, mas também tem Não que adianta se só cobrar colocar dele tudo nas também. costas, Não, não. sim. A gente vai chegar na questão do nosso Ancelotinho. Teve muita responsabilidade também. Tem enquete, hein? Principalmente pelo que fez, pela escalação que mandou a campo inicialmente nesse jogo contra a LDU. Mas tem enquete no ar, não é isso, Enzo? Tem enquete no ar, você participa conosco. Vota aí, dá a sua opinião. O que tá rolando aí, Enzo? Fala pra mim. O que sobrou para o Botafogo esse ano? Copa do Brasil? Achei Brasileirão? que você ia cantar o rap, o que sobrou do céu. Brasileirão e Copa do Brasil, olha aí. Pode emendar igual ano passado. Acabou a temporada, é a última impossível. opção. E aí acabou a temporada. Vote.
Vou te falar quem tá ganhando aqui até agora, hein? Acabou a temporada com mas aí 58%. Mas os tá? antes estão apavorando aqui também no Mas no aí chat, estão né? votando. A voz do povo é a voz de Deus. Eu Um conheço abraço isso. pra Fábio dos Reis Cardoso. Galera tá chegando junto, tá? E zoando, obviamente, o Cantarelli, falando que é choradeira, que fala e não para de chorar. E óbvio que isso vai ser falado Eu agora. tô chorando mesmo. Hoje eu tô... Não, cara, não, pera aí, cara. E eu acordei hoje sabendo que ia dar ruim. Peraí, mano. deixa eu tirar até aqui o quadro de cima, porque aqui, ó. Tava já... Esse time aqui não tá pagando, não. Mas essa aqui, Forneria Original, Boa. tá aí te esperando pra você, né? Descontar suas mágoas Verdade, tá? E na outro comida. Esse aqui Mudou. Caprese, Caprese, né? muito Aquela bom. que tava Presunto aqui de no final, Parma. aquela que tava aqui no final da transmissão, o Beto já levou pra lá, já amassou, irmão. É tudo E com vai homem. tomando, tá? Um abraço, Ângelo Neto, Lucas Gomes, Careca Hernandes, tá falando por aqui, ó. Manda um alô pra Belo Horizonte, tô ligado no Charla. Valeu, meu parceiro, vem com o Charla Futebol, que aqui a gente vai repercutir e muito ainda essa derrota do Botafogo. A gente falava durante a semana, jogo encardido, altitude, tem a questão do técnico não ter noção e consciência do que se trata. É um jogo em altitude, a gente viu hoje, mas eu vou te falar também, hein? Fiquei muito decepcionado com alguns dos jogadores do Botafogo, que eu já havia ficado decepcionado no primeiro jogo. Vamos falar. O meio-campo hoje é brincadeira. Alain. A dificuldade do Botafogo sair jogando. Posso ser chato com a torcida do Botafogo? Pode. É, porque foi uma revolta geral. Foi. Pra um jogo contra o Palmeiras, né? Sim. Quantos volantes hoje? 3. Ah, beleza. Só pra saber. Mudança. Então vamos lá, vamos ver se a galera vai discutir. reclamar da mesma forma. Você vai votando na enquete, falando sobre o que sobrou pro Botafogo, o que sobra pro Botafogo até o final dessa temporada de 2025. Vota aí na enquete, dá a sua opinião, participa com a gente também, mandando sua mensagem e falando sobre a escalação. Vamos lá. Chegamos no momento Ancelotinho. Vamos ver até onde, no entendimento aqui da rapaziada, o novo técnico do Botafogo chegou agora, não sabe, não tem as manhas ainda do que é jogar Libertadores na altitude. E perdeu para a LDU por 2-0. Entrou com o time, diferentemente do primeiro jogo, com 3 volantes, sacando um atacante e trocando na frente também o Montoro pelo Matheus Martins. Começando por você, Enzo. E aí, meu parceiro? Então, eu achei um erro de estratégia, porque foi o que a gente tava... conceito de estratégia? O conceito de estratégia. A gente falou até sobre isso no Charla de Quinta, falando assim, a gente não conhece o jeito certo de jogar na altitude. A gente já tem diferentes modos que funcionaram. Sobreviver e não perder, é o jeito certo. A questão certa é você sobreviver. E um dos principais pontos pra você sobreviver é você ficar com a bola no pé. Porque o aí Botafogo, você não... lembrando, bastava empatar para Isso, se classificar. bastava empatar. Não precisava nem não perder, ganhar o jogo, só empatar. E até certo ponto, eu entendi um pouco o que o Ancelotti queria. Botou 3 homens de meio de campo, que era pra reter mais a bola e conseguir controlar esse jogo, não deixar tanto numa correria. Só que hoje a gente viu uma noite do Alan, por exemplo, o Alan errava todas as saídas de bola no início do primeiro tempo. Uma loucura. O Danilo, irreconhecível. Partida do Danilo hoje, acho que foi uma das piores da carreira dele. Ele não conseguia dar continuidade, ele não conseguia acertar um passe de 2 metros. E o Marlon Freitas, que vive esse ano de altos e baixos. É algo que o Cantarelli fala bastante, que é um jogador que demora a torcida a cobrar. Eu entendo que ele é ídolo, mas realmente ele não vem numa fase boa. E a gente não entendeu muito o porquê dos 3 homens de meio campo, caso o Botafogo não conseguiu reter a bola. O Botafogo ficou dando a bola toda hora pra LDU, a LDU ficava tentando cruzar a bola toda hora dentro da área. O Barbosa, que até uma falta ali que ele fez, que eu achei meio boba, que ele tomou o cartão amarelo, ele fez, pra mim, foi o melhor jogador da partida do Botafogo. E a questão é essa, tipo, você monta uma estrutura pra ficar com a bola e você não consegue, a culpa é do técnico. Porém, a gente tem que falar, os 3 homens de meio de campo fizeram uma das piores atuações de a carreira individual de cada um. É. O que o Danilo fez hoje é uma parada que eu jamais vi. E é um jogador que eu sou muito fã. Não, e que eu sempre tentando, assim, o Danilo, ele tem um passe de longo, né? diferenciado. Ele botou outro dia o Savarino na cara Sim, do gol, mas ele... curva absurda, né? Hoje, assim, não dando certo, ele sempre tentando um passe difícil. Ele não simplifica, né? Primeiro acerta o Vai ganhando simples confiança, vai ganhando Exatamente. confiança. A bola longa na Libertadores em altitude é sempre mais complicada, né? A gente viu o Botafogo tentando esse tipo de jogada em algumas oportunidades. Aí, no final do jogo, depois do 2-0 contra, bola na área, só cruzamento errado também, bola alçada com aquele tom de força um pouquinho acima, enfim, não ornou. Agora, o que eu ia te perguntar, e aí pesa um pouco pro lado também da responsabilidade do técnico, porque no jogo de ida, pela primeira vez ele colocou Marlon e Danilo pra jogar juntos, né, como titulares. Era um momento de arriscar
uma dupla de volantes, visto que no jogo de ida, o Botafogo já teve muitas dificuldades nessa bola de transição, defesa-ataque. E hoje nem se falar. Parecia que o time estava desesperado, parecia que o Botafogo estava com 2 a menos no início do jogo, de tão sufocado pela pressão da equipe da LDU. É verdade, né? E essa questão, todo mundo sabe. Eu não sou contra 3 volantes, não. Né? Não sou mesmo. Acho que tem jogo... Mas eu digo assim, a dupla não ornou já no primeiro jogo. Ah, é? Não, A questão dele é o Botafogo. E hoje eles Marlon. ainda ganharam mais um companheiro ali naquela região do porque campo. ornava Gregory e Marlon. Né? O Danilo é outro jogador. O Danilo tem características completamente distintas da do Gregory. O Marlon já fez primeiro volante. Sim, eu não sei como eles estão se encaixando nessa situação. Às vezes eu vejo o Marlon mais à frente, o Danilo sai mais pro jogo. Eu vejo o Danilo com características dos 3 hoje. Ele, em tese, era o que chegaria mais à frente. De repente, até por isso ele recorreu ao Alan, pra fazer a função de primeiro volante e liberar esses 2 jogadores mais técnicos pra lançar, pra pôr jogo. O Alan, que assim, ele não é que hoje ele atue mal nos jogos, mas também não é o jogador que se esperava quando chegou. Né? Ele chegou era pra ser titular, né? É um jogador que compõe, mas não é um jogador que dá ritmo ao meio campo do Botafogo. Enfim, eu acho que essa trinca de volantes não deu certo e ele ainda não achou a formação correta. Tanto que muita gente, a ponto de hoje, na transmissão, muita gente pediu o Newton. Eu nunca critiquei. Galera não queria que o Newton fosse emprestado e tudo mais. Newton na vaga do campeão da Libertadores ser capitão Marlon Freitas. Querendo intervalo hoje. Exato. O Newton, de fato, nesse recorte da temporada, Danilo eu acho que é o que tem mais bola de todos, mas o Newton que está jogando melhor. O mais frequente. O garoto Newton, que é, entre os 4, é óbvio, jogador menos badalado. É né? o que melhor consegue emular o Gregory em campo? Em questão de correr... Também acho diferente. Porque, cara, outra parada que, trocando ideia com treinadores aqui, eu aprendi, assim, e é isso. Essa função do Gregory, que é mais ou menos o que o Pulgar faz no Flamengo. O Jorginho é outro jogador, mas é esse primeiro volante, tanto que a seleção recuperou o Casimiro pra fazer, né, por não achar. É uma posição rara no futebol brasileiro. Então você tem posições raras hoje, o 10, o 9 e o 5. O 5 é muito raro. O 5 moderno. O 5 moderno. Sim. Que era o que outra vez eu ouvi do Gregory. Que é o 5 que não tem 1 segundo e meio pra pensar. Não tem. Numa zona perigosíssima. Exato. O Gregory, o que ele tinha de melhor era o pouco tempo que ele tinha entre a retomada de bola e o passe pra frente. Que era fundamental pro Botafogo. Acelerava a jogada do Botafogo. Fazer e ser esse time de uma transição rápida e pra frente. O Gregory era um jogador com essa característica. O Botafogo tem um jogador com essa característica hoje? Não tem. O Newton é um jogador de carregar a bola. O Danilo é um jogador de qualidade de passe, né? Um jogador quase mais um meia. O Marlon é um jogador box to box, né? O Alan é um jogador de mais marcação. Mas o Gregory era esse jogador que é o pouco tempo entre a retomada, entre o bote, né? E o passe pra frente. Não adianta passe pro lado. Passe pra frente, vertical. E o Botafogo não achou a reposição dessas características. Como é que você faz com isso? Aí você muda a característica do time. Que é o que está acontecendo e o Ancelotinho tentando achar no meio da temporada. Vai demorar. Eu não sei como será o time do Botafogo daqui pra frente. É um time em construção. E em construção com um técnico também que está se construindo. Né? Eu acho que é isso. O Bruno Benício tá falando aqui no chat, ó, o Newton hoje entrou pra ser queimado. Técnico covarde. 2-0 aí você coloca o cara pra ser a solução. Exatamente. É complicado Ele e o realmente. Montoro. Né? E o Montoro... Entrou mal o Montoro. Entrou. Teve um contra-ataque que ele mata, que ele tenta dominar a bola 2 vezes, parece que a bola tava pererecando. E é aquele negócio. A gente tava conversando, eu tava conversando com o Blue enquanto o jogo tava rolando a transmissão. Parecia que o Botafogo estava muito nervoso. Sim. Querendo resolver tudo de uma forma rápida, afobado. É aquele negócio. Na altitude, existem 2 meios de você consegue controlar a altitude ou ela te controla. E parece que hoje a altitude mandou no time do Botafogo. Sim. Porque a todo momento eles não conseguiam dar sequência à jogada. Foi a pior partida do Montoro com a camisa do Botafogo, a pior partida do Danilo com a camisa do Botafogo, a pior partida do Alan com a camisa do Botafogo. Então, se a gente for listar aqui tudo que a gente viu, a gente vai falar assim, cara, não teve salvação. Só um milagre hoje pro Botafogo. E mais do que classificar. a interferência, a influência física, é o psicológico de vai jogar na altitude, comendo porque o a pessoa, Botafogo já sim. aos 5 minutos
Já parecia que não tinha condição de sair jogando, de medir a intensidade dos passes, enfim. A gente tem uma fala do Ancelotinho, é isso? Tá curioso pra saber o que ele tá falando? Olha aí, ó. Olha aí, meu parceiro. Jogadores se sacrificaram muito. Não fluiu. Deu pra ver, né? Não fluiu nada. Será que não fluiu? Mas temos um ano inteiro pela frente. Um ano inteiro, não. A gente já tá terminando agosto. Tá errado também. E vamos tentar recomeçar com outros campeonatos. Outros campeonatos, ou seja, acredita no brasileiro ainda. Então tá. Então vamos analisar essa colocação. E gostei da foto do Ancelotti. Será que ele tá feliz na foto ali? Olhando ali pro escudo do Charla, tipo, esses caras vão me cornetar hoje. Ele já sabia. Ele já sabia. David Ele tá olhando Ancelotti, a própria aspa dele ali. entrevista a Paramount Plus, que foi quem transmitiu o jogo. Jogadores se sacrificaram muito. Teve muito sacrifício? Ou teve aquela intensidade atrapalhada? Olha, eu não acho que foi por falta de vontade, né? Mas Não, eu não foi. acho que... Nunca é por falta de vontade, senão acaba o futebol. Exatamente. Eu acho que foi muito por conta de nervosismo, gente. O Botafogo foi consumido pela altitude, foi consumido pelo resultado não vindo, o resultado piorando cada vez mais. E aí, irmão, aí não tem o que fazer. Aí pode ser o mais experiente ou o menos experiente. Ele vai sentir o jogo. O que tá acontecendo ali vai chegar em todo mundo. Só que aí entra o lado do técnico. O técnico tinha que ter percebido isso com o primeiro tempo, ter conversado com os jogadores e ter dado um choque. Trocar 2 jogadores, trocar 3 jogadores. Faltou esse senso de urgência diante da partida. E por isso não ter acontecido, ele chega agora e fala, pô, os jogadores sentiram e tal. Mas também a gente não pode isentar o técnico da culpa de não ter percebido durante o jogo e ter mudado a sua tática e o seu estilo de jogo, né? Essa é que é verdade, diria o craque Neto. Fala a verdade. Cara, é o seguinte, cara. Eu tô querendo entender, depois de tudo que eu vi nesse segundo jogo entre LDU e Botafogo, porque esse de hoje, tirando a parte da altitude, né? Enfim, tecnicamente, o Botafogo muito abaixo. Independentemente de você saber que, vou tocar a bola aqui, ela vai mais forte. Mas tinha jogador errando coisa básica. Sim. Num jogo importantíssimo e aconteceu o que aconteceu. Mas, tirando o que acontece dentro de campo, eu tô tentando entender a porcentagem ainda da culpa do Ancelotinho. É só despreparo, faltou uma melhor análise específica desse jogo e não dá pra tirar tudo que ele tem feito nesse início de trabalho dele no Botafogo até aqui. Qual que é a da parada? Tô tentando entender até onde tá indo a irritação do torcedor do Botafogo nesse momento com o seu treinador. Eu acho que... Que agora, pra ficar nostálgico, lembrar de Gregory, lembrar de Luiz Henrique, lembrar do técnico campeão Arthur... Cara, agora... Igor Jesus. Não, agora é o Tem momento. gente pra lembrar. Agora é o momento. Meio tímido. Você vai pegar né? aquele quadro ali, você vai ficar com saudade de todo mundo. Mas aí também a gente tem que entender que a vida é pra frente. Foguete não tem... Como é que é? Foguete não tem ré. O Se bem que Elon Musk parece que agora tá tem ré. produzindo a ré do foguete. Mas te falar, eu acho que é importante também... Inclusive o Brasil tá pra virar um novo... Base de Alcântara? Porra, Tô pra fazer uma base em Maricá, cara. De Base em lançamento Maricá? de foguete Tá sabendo disso? nas Ilhas Maricás, Tem informações? Lançamento de satélite. Olha aí. Rapaz, eu vou pra Em lá. órbita baixa. Eu gosto dessa parada, me amarra em astronomia. Vai ter um centro aeroespacial em Maricá em breve. Mas voltando a falar aqui sobre a culpa... Até onde? A culpa é do Ancelotinho, cara. Porque eu tô tentando entender a irritação do torcedor do Botafogo com ele... Até onde o torcedor, a gente sabe que a gente sempre procura um pra Cristo ali na hora da derrota, né? Até onde o Cristo, nesse momento do Botafogo, é o técnico Eu do acho David que Ancelotti. agora, pelo que eu tô percebendo aqui dos comentários, girou uma atenção, uma cobrança que não existia até o jogo de hoje ao Ancelotinho. Criticava o Ancelotinho e eu tinha alguns pontos ali. Mas e agora? Vai criticar 5-0 no Fortaleza? E aí? Vai criticar o cara? Não sei o quê. Assim... Eu sempre fui numa linha em relação ao Ancelotinho. Eu procuro ter muita paciência com o treinador. Mas você tem que analisar. Pra mim, treinador, sempre a análise tem que ser do contexto, né? O elenco te entrega peças, é o primeiro contexto. Senão você não pode cobrar tanto o treinador. Talvez a culpa esteja no elenco. Se o elenco te entrega peças e você não faz o elenco jogar, aí a culpa começa a cair pro lado do treinador. No caso do Ancelotinho, eu não acho que é isso. Eu acho que é um time em construção, porque ele assumiu a equipe agora e não há passe mágico. Você não vai botar um técnico e o Botafogo vai jogar igual o Arthur Jorge fez. Isso aconteceu com o Arthur Jorge? Aconteceu, mas não é uma regra, né?
A ideia sempre deve ser de uma continuidade de trabalho, de uma construção de elenco. Deveria ser assim, né? É assim que faz o Palmeiras com o Abel Ferreira. É assim que pela primeira vez o Flamengo faz, né? Com o Felipe Luiz. Acho que vai completar aí um ano de trabalho depois de quantos anos um técnico no Flamengo não completava um ano de trabalho, né? Eu acho que verdade. trocentos Isso porque é um anos. time que ganha, hein? Que vence. Exato. Ainda tem Né? isso. Acho que foi o Luxemburgo o último, enfim. Mas o Flamengo está fazendo isso agora com o Felipe. É. O Ancelotinho, mas o Felipe Luiz é jovem. Está se provando. Eu acho que está melhorando. O Felipe Luiz, você observa o início do trabalho dele, ele vai melhorando, né? E ele já era um cara que, como jogador, se preparava para ser treinador. A gente ouviu histórias dele aqui sobre ele ser esse treinador em campo. Não deu nem tempo dele O fazer esse Ancelotinho estágio, né? Ex-jogador, conhecia o elenco. Não, mas não deu Isso tempo. tudo facilitou O Felipe foi um também. cara que não fez estágio com outro treinador. Sim. Ele já começou sendo técnico da base, formando a comissão dele. Sim. Começando pelo 17, Não, mas pelo 20. O auxiliar do cara, gente, ó, eu vou falar um quinquilhão de exemplos aqui. Não, mas ele é um auxiliar no caso do pai, né? Ele é um auxiliar do Ancelotti. Tá bom, Kleber Xavier era o auxiliar do Tite, O não que é? aconteceu? Vocês do Vasco. Tá Como vocês demitido. do Vasco, tá demitido. Voivoda Né, já foi contratado. Bom Domenech, trouxeram o auxiliar do Guardiola. Domenech. Domenech Duran, e aí? É o Guardiola? Não, é o auxiliar do Guardiola. Paparazzi cantando. Domenech. Ô, Domenech, tem uma música pra você. Domenech. Então, assim, o Ancelotinho, ele é o auxiliar do Ancelotti. Quem é o Ancelotinho treinador? Eu não sei. Hoje eu sei quem é o Felipe Luiz. O Ancelotinho eu não sei. Como joga o time do Ancelotinho? Eu acho que nem ele sabe. Ele tem uma ideia na cabeça. Agora, como praticar essa ideia para que ela se torne efetiva em campo? Então, assim, ele está aprendendo. É a aposta do Botafogo. Mas isso não passou na cabeça dos torcedores em momento nenhum. Era como se a demissão do Paiva tivesse resolvido o problema. E uma coisa que eu falo assim, você pode demitir o técnico, mas você não pensar em quem vem e aplaudir qualquer um que venha Qualquer como se fosse o proposta. melhor da história. Porque Ih, o o filho anterior do era- cara da seleção tá na área. mas só que hein? tem um- Vamos- era pior. Mas tem um, Cara, contraponto assim, que o Paiva não é é muito assim. ruim também, né, meu Cantarelli? Tem que, Mas tô tem que falando lembrar isso. disso. Não, mas tipo assim, quem ele substitui um técnico que eu também acho muito ruim. Mas e ele? É bom? Você tá cravando que ele não é bom? Não estou, porque eu estou observando o A trabalho dúvida dele. é melhor do que a certeza. A certeza do Não, Paiva é que ele é um não é péssimo assim. técnico. O problema é esse. Aí a gente cara, volta, a gente Você volta termina pra um questão. relacionamento, Quem- a quem- futura pode ser pior que a anterior. Não tem essa certeza. Tem que ser cobrado. Pode ser melhor. E é isso. A torcida Já bateu lhe palma pra ocorreu, isso Guerreiro? também. Hã? Já lhe ocorreu? Ao longo, lá atrás. já. Foi bem. Atrás Mas ó, a gente tá acabando de falar sobre isso e voltando numa questão relacionada à diretoria. O sarrafo do Botafogo, o lastro criado na temporada 2024 não era pra apostas ou pra técnicos, na sua opinião, fracos ou só por ser o filho do técnico da Oitava seleção. opção, o Paiva, né? O tiro não tinha que ser esse. Sim. Teria que ser um tiro mais certo. Então, mas o tiro certo, assim, se você for... Pô. Eu gosto de analisar o tiro do Arthur Jorge foi certo. Mas eu vou Foi? dar um exemplo, não tô falando que é o Vamos lá no caso. planejamento do ano passado? Não tô falando que é o caso, vamos lá, Ah. vamos lá. E não tô, pelo amor de Deus, hein. Mas vamos lá, você pega um técnico com currículo. Vou dar um exemplo aqui. Seu Adenor, Tite, Não, aí beleza. vitorioso, Show, seleção show. brasileira, campeão do mundo, Corinthians. Aí voltou a treinar Flamengo. Cara com estofo. Certo. Seria um cara com um currículo pesado como esse pra assumir o Botafogo depois das conquistas de 2024? Exatamente. Ou vamos pegar aqui o filho do italiano. Claro. Por isso que não dá pra O comparar cara você que hoje tá buscar. no Fortaleza aí tá também sendo cobrado lá. Por isso que não dá pra comparar a vinda do Arthur Jorge Botafogo com a vinda agora do Paiva no outro ano. Não quer dizer que o ano de 2024 foi bagunçado, que aí 2025 poderia ser bagunçado e dar certo. Não é isso. A questão é, gente, o Botafogo campeão da Libertadores e do Brasileiro foi atrás do Renato Paiva porque era a sexta opção. E agora? Depois foi atrás do Ancelotti. Então é mais um isso. erro. Você inventar o técnico também Não, mas é um erro de planejamento. Não, ter um ruim não quer dizer que o atual tem que aprovar. Sim, eu também Você concordo tem que com isso. observar. Só que É isso. é inadmissível o atual campeão brasileiro da Libertadores ter dificuldade pra trazer um técnico, filho. Errado Isso é desde janeiro. Diz inadmissível. aqui o Francisco Costa, tá falando que tá tudo errado nessa temporada de 2025. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você.
E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.